Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tenho hoje o prazer de receber nesses encontros Brasilis o Paulo Martins, que é escritor e poeta. Boa tarde, hoje, nesse momento, é boa tarde para você aí em Lisboa, né, Paulo? Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com a Mazeta Quarto Chotil, que é uma pessoa que faz um trabalho extraordinário na Europa, divulgando a nossa literatura. E, portanto, é uma honra estar com ela e poder falar a vocês. A quem não te conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação. Você é nascido em Piauí, Bahia, vive em Lisboa desde 2018. Você tem uma vida viajada pelo mundo, um gosto pela música, pela literatura e as lutas políticas contra a ditadura brasileira de 64. Né? Você é poeta, romancista, autor de canções populares e ensaísta. Publicou, entre outros livros, os romances Adeus, eu tenho uma mostra aqui para dizer, entre outros, você publicou, né, o Orfeu, de Abras do Orfeu, Adeus, Fernando Pessoa, Jacques Brel, A Magia da Canção Popular. E a gente está aqui hoje para um outro livro, o último o teu livro que você lançou, e a gente teve recentemente em Portugal juntos na Feira do Livro, Até Breve Poeta, né? Que tem essa capa belíssima, né? Até Breve Poeta não fala do Fernando Pessoa, mas ele está aí, né? Nessa capa bonita. E como é que eu queria dizer? E explica melhor, né, Paulo Martins, esse Adeus, Fernando Pessoa. Essa obra vem, né, com você diz que é um romance que fala de poesia, que tem muita poesia, né? Ele faz parte de sua obra publicada em 2014, Adeus, Fernando Pessoa, autônomo e ligado ao mesmo tempo. Explica para a gente como é que esses dois livros, né, que tem todo sempre o Fernando Pessoa. Eu tinha programado escrever uma trilogia focada na ditadura militar brasileira. E eu escrevi o primeiro livro, o primeiro romance, chamado Glória Partida ao Meio, que tem como foco o período de 1969 e 1970, basicamente. E o segundo volume, que eu retroagi um pouco e voltei à época pré-64. Então, ele se refere ao período que vai de 1961 a 1964, ou seja, o período da campanha da legalidade até o golpe de Estado de 1964. Esse segundo romance eu intitulei Adeus, Fernando Pessoa, porque o personagem, que no fundo é o mesmo personagem de Glória Partida ao Meio, porém com outro nome, né? Porque eu ficcionalizei esses dois romances, o personagem é um poeta, né, que vem do interior da Bahia para Minas para fazer o curso universitário e se envolve nas lutas políticas então esse livro conta as lutas políticas daquela época. Porém, também conta em forma de reminiscências do personagem a história de sua formação poética no interior, a sua paixão pela poesia, a sua descoberta de Fernando Pessoa, um poeta pelo qual ele é apaixonado. E então esse livro, esse romance, ele se passa como se fosse um contraponto entre a luta política e a atividade literária e poética do personagem. E
Depois disso, alguns amigos me alertaram que, na verdade, eu tinha escrito 2 livros num só. Eu tinha escrito um livro da vida de um poeta do interior, que, não é, do nascimento da poesia, e também a vida de um revolucionário, de um jovem revolucionário que se insurge, né, através do movimento estudantil e que tenta contestar o golpe de 64, enfrentar a direita que se articulava naquela época. Então, realmente, eu descobri que haviam 2 livros ali. De modo que, recentemente, eu resolvi pegar toda aquela parte das reminiscências do personagem, das reminiscências poéticas do personagem, e transformar num livro autônomo. E assim nasceu o Até Breve Poeta, não é? E o de antes era Adeus Fernando Pessoa, e esse passou a ser Até Breve Poeta, que na verdade são títulos até bem parecidos. Porque, em resumo, todos os 2 romances, o personagem luta com muitos conflitos, no sentido de definir qual é a trajetória de sua vida, se ele vai se dedicar à poesia e à literatura ou vai se dedicar à política. Em todos os 2 livros aparece esse dilema, e, e nos 2 livros também há uma definição pela política, né? pela luta revolucionária, porque o momento político brasileiro, naquela época, ele se radicalizou de tal forma em que o jovem poeta disse: bem, agora é hora de lutar, é hora de, se for o caso, até pegar em armas, mas não podemos permitir que essa ditadura se instale, etc, etc, etc. Então, ele abdica da poesia, mas abdica de uma forma, no sentido de preservar o seu tempo, de poder se dedicar integralmente à luta revolucionária, mas interiormente ele continua poeta. Então, é uma abdicação, não é, secreta. Ele, inclusive, destrói os seus poemas. Vamos falar disso daqui um pouco. Vamos falar disso dessa, porque eu achei muito interessante. Espera um pouquinho. Eu só queria dizer que esse livro é não um livro de poesia, mas é um livro sobre poesia, eu diria, né? Um livro sobre poesia e poetas. Você fala muitos, tem sempre uma citação de um poeta brasileiro, outros poetas que você gosta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você tem esse livro. Eu queria, vamos talvez ler uma poesia? Você poderia ler, porque você dá as suas poesias, né? Você cita algumas coisas, mas eu queria que você teria alguma coisa para ler? Eu vou então recitar primeiro um poema que consta do livro Até Breve Poeta, que, portanto, é um poema mais antigo, não é? E vou recitar um soneto mais moderno, digamos, mais recente. São Ok. 2 poemas, todos 2 pequenos, então serei breve. Uhum. O primeiro poema se chama Partindo para a Guerra. Olhos de luz profunda e penetrante, ó doces e convincentes olhos, de um negrume de abismo e de silêncio, farol claríssimo a mirar distâncias e embalar nossos sonhos de utopias. Logo estarás encomendando lágrimas, marchando para a guerra. Rosto calmo e sereno, rosto duro e feroz nas certezas que encerra, de beleza singela e inapagável. Se és um ninho de volúpia e de ternura, és também o martírio, asas em fuga, marchando para a guerra. Coração amoroso,
Quanta paz jorra de ti, e quanto amor sugeres a tantos corações nobres e puros. O teu pulsar só na esperança sangra, tuas batidas clamam a liberdade, e nos morremos no teu jorro aberto, marchando para a guerra. Esse é o poema antigo, e vai agora um soneto, chamado Soneto do Sonho. Tudo o que tive antes se perdeu, como se eu jamais tivesse tido. Melhor seria nada haver possuído, para nunca dizer, isto foi meu. Possuir para mim não tem sentido. Querer apenas basta. O sonho é meu, mas o seu objeto ele esqueceu de erigir todo em mármore polido. Pois se o tenho nas mãos, eu já não sonho. Sonhar é a forma única de ter, sem qualquer risco inútil de perder. E assim, ao querer sempre esse não ter, no objeto concreto a mão não ponho, que o objeto do sonho é o próprio sonho. Esse livro é um livro de formação, é uma história de formação. Como é que um jovem de 13, 14 anos, de repente começa a se interessar pela poesia e se transforma num poeta. E num poeta profícuo, num poeta de grande produção, né? Que chegava a produzir 2, 3, 4 poemas por dia. Né? E que, então, esse poeta, ele passou por várias fases, não é? Ele passou por várias fases, não é? E ele vai, cada fase dessa é uma descoberta nova da poesia, não é? Que tem relação com os diversos movimentos poéticos também que aconteceram no país e que, portanto, é um livro de formação, não é? É um livro de formação. O fato é que os poemas escritos nesse período de formação do poeta foram realmente destruídos. Esse é um fato real. Né? A história da amendoeira, que o poeta sobe e destrói isso os seus você poemas, na fala, verdade, né? não Você sobraram. fala, você fala, então, um livro que você, né, para que as poesias não caíssem na mão da polícia da ditadura, você subiu nesse pé de árvore e você vai relendo, vendo as poesias, né, vai falando como se você quisesse assimilá-las, interiorizá-las para ser mais tarde, né? E você destrói uma por uma. E você conta essa destruição, mas, sobretudo, se você conseguiu, mais tarde, né, recuperá-las. Não, esses poemas não foram recuperados, salvo alguns. Eu conto a história de 2 páginas que foram cair no quintal do vizinho, que era meu amigo, e que mais tarde se tornou poeta também, né? E anos depois a gente se reencontra e ele me devolve esses 2 poemas, que são publicados no Até Breve Poeta. São 2 poemas da época da juventude que são publicados aí. Mas o grosso dos poemas não foram recuperados. De modo que os poemas que eu poderia citar hoje são de uma lavra nova, uma lavra mais recente, não é? Mas essa destruição desses poemas foi uma coisa, foi um conflito muito forte, isso foi resultado de um conflito muito forte, de um dilema terrível, né? O poeta achava que se a polícia pegasse os seus poemas, ele iria sofrer muito, porque eram poemas, a maioria eram poemas de amor dedicados às suas musas, mas ultimamente tinham também os poemas de caráter político, né, de cunho político, de cunho social, e, portanto,
ele tinha receio de que isso pudesse trazer consequências desagradáveis para o seu futuro, né? E aí ele resolveu, ele disse um dia, não, a polícia, a repressão jamais vai ler os meus poemas, então eu vou destruí-los, eu vou lançá-los para a humanidade em pedacinhos, e rasga os poemas em pedacinhos, e declamando Pessoa, aqui partem os meus versos para a humanidade. Uhum. E, Paulo, você tem, então, Fernando Pessoa, então, tem essa importância, se a gente pode dizer, tem 2 livros, né? Fernando Pessoa se sai. Aparentemente é o teu poeta maior ou não? Pode-se dizer isso ou não? A presença do Fernando Pessoa, que aparece em 2 dos teus livros, assim, qual a importância dele? Porque você falou agora há pouco da tua formação poética, né? Você conhece muita gente, mas eu acho que tem uma paixão maior pelo Fernando Pessoa. Por quê? Eu narro todo o processo de surgimento do poeta. Eu conto, inclusive, que o primeiro poema que me impressionou, que abriu o caminho para eu me tornar poeta, foi um poema de Edgar Allan Poe, Annabel Lee. Há muitos, muitos anos existia num reino à beira-mar uma virgem que bem se poderia Annabel Lee chamar. Amava-me, e meu sonho consistia em tê-la para amar. Esse poema de Edgar Allan Poe foi uma espécie de estupim para a minha produção poética, não é? Porque ela, na produção poética, nasceu com a seguinte pergunta: meu Deus, quem nasce primeiro, a musa ou o poema? Porque é preciso que haja uma musa para que você possa escrever um poema, como o escreveu Edgar Allan Poe. Mas, ao mesmo tempo, se você não escrever um poema, você não é capaz de criar uma musa, não é? E ele acaba com essas lucubrações entre poesia e a musa, ele acaba descobrindo que as 2 coisas são, no fundo, a mesma coisa. A musa é o poema é a musa. E é assim que nasce a poesia na mente do jovem poeta, né? E aí ele evolui. A primeira grande influência dele foi Castro Alves, como acontece com a maioria dos poetas jovens, principalmente naquela época, né? O Castro Alves ali tinha um poder de fascinação extraordinário junto aos jovens poetas. Depois você vai descobrindo outros poetas e de repente você descobre Fernando Pessoa. Aí você se deslumbra, não é? Primeiro eu descobri os modernistas, a Manuel Bandeira, que teve muita influência na minha carreira, Manuel Bandeira e Drummond, Vinícius, mas, de repente, descobre também Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa é algo extraordinário. Fernando Pessoa é uma descoberta que você realmente fica de tal forma conquistado pela sua poesia, pela profundidade de sua poesia, pela beleza de sua poesia, pelo rigor das suas construções, que você não tem como não se apaixonar por Fernando Pessoa. E aí eu não só me apaixonei por Fernando Pessoa, como eu decorava seus poemas. Eu decorei inúmeros poemas de Fernando Pessoa e recitava naquelas noitadas de boemia que a gente tinha o costume de participar. Eu recitava esses poemas, né? E até hoje eu continuo recitando, né? Eu conheço muitos poemas de Fernando Pessoa. E eu continuo lendo Fernando Pessoa até hoje. Não paro de ler. Fernando Pessoa é realmente um poeta tão extraordinário
que a gente não consegue nunca se afastar dele um minuto sequer, se você realmente for um poeta, né? Pois é, e você vive, Paula, desde 2018 em Portugal, né? Como é que a poesia portuguesa mudou ou não tua poesia, tua forma de ver e fazer poesia? Na verdade, eu nunca publiquei um livro de poesia. Eu ainda não estou convencido de que os meus poemas merecem ser publicados. Eu prefiro me expressar através do romance, por enquanto. Do romance, do conto, do ensaio, da crônica, porque eu escrevo de tudo, não é? Mas a minha poesia, ela continua um pouco secreta. Vamos ver se adiante eu resolvo publicá-la, porque eu tenho um certo receio que eu não descobri ainda, até hoje, eu não descobri ainda o meu, o meu, a minha forma de escrever poesia. Ainda não descobri. Eu não tenho uma forma ainda de escrever poesia. Os meus poemas nascem esporadicamente, e eles estão registrados aqui numa folha de papel, mas eu ainda tenho dúvidas sobre esse processo. Porque aqui, de repente, você vê que eu tenho poemas muito distantes um do outro, eu não tenho uma linha que possa unir um ao outro, um poema ao outro. Isso me deixa um tanto inseguro quanto a publicação. Mas é provável, sim, que eu venha a publicar um livro de poemas um pouco mais adiante. Continuo trabalhando neles e, e, e tenho alguma fé de que poderei chegar lá, né? É. E Mas diga, por aqui em que Lisboa, Portugal? Ah, diga, porque eu queria saber por que aqui em Portugal depois de 2018, pensando na tua militância, né? Eu tenho uma experiência muito grata aqui em Lisboa. Conheci muitos escritores, muitos poetas, a atividade cultural aqui é intensa. Eu estou muito contente de poder estar aqui e poder participar da vida literária aqui de Lisboa. Não é? E conheci não só muitos poetas brasileiros, como também portugueses. Não é? E pude aprimorar também o meu conhecimento de poetas portugueses que eu já conhecia no passado, mas que eu lia pouco, que eu tinha uma, um conhecimento superficial e que agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer com mais profundidade, né? E conhecer novos poetas que eu conhecia de mera referência e que então, essa experiência em Lisboa, para mim, é uma experiência extraordinária. Estou muito bem aqui, muito contente e muito feliz. Como é que se dá esse encontro? Você falou tem poetas, escritores brasileiros e portugueses. Como é que tem feito? Realmente eu constatei, vendo aí, estando em Lisboa na Feira do Livro, muitos brasileiros, muitos portugueses e todo a lusofonia, né? Como é que se dá os brasileiros e os portugueses aí? Como é que vocês se encontram ou não se encontram? Como é que esse trabalho acontece? Nós nos encontramos, antes de tudo, nos lançamentos de livros, porque eu vou a muitos lançamentos. Eu gosto muito de ler os livros dos meus amigos. Eu compro todos e leio todos, e, e com essa leitura eu consigo uma aproximação maior com eles, e essa aproximação tem sido sempre muito benéfica, né?
E também Portugal, de um modo geral, tem tem muitos eventos literários, não só eventos literários, como concursos e, e prêmios literários que você pode participar. É um fenômeno realmente Portugal. Tem números, não há uma freguesia do interior que não tenha um concurso literário, não é? Normalmente é baseado num autor da terra. Não é que a Câmara de Vereadores toma a iniciativa de instituir um prêmio para um prêmio literário e que muita gente do país participa, e isso cria uma grande movimentação, não é? De pessoas que escrevem, não é? que enviam os seus originais e que participam, e depois, quando vem o resultado, as comemorações, os eventos comemorativos dessas vitórias, desses eleitos e assim por diante. E, além disso, também muitos encontros de discussão de poesia, não é simplesmente de discussão, declamação e, e apresentação de obras, e eu costumo participar de todos os que posso, não é? De modo que a vida literária aqui é muito forte, é muito significativa, e eu estou muito contente de poder participar de tudo isso, né? Muito obrigada, Paulo Martins. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada pela sua participação aqui.